Somos estudantes do segundo ano de Engenharia Industrial e Sanitária da Universidade de Taubaté. Escolher esse curso pois percebemos que à medida que a civilização avança, a ação humana sobre o ambiente e o impacto do ambiente sobre o homem deve ser especialmente cuidados e controlados para preservar tanto as pessoas e sua qualidade de vida, como os recursos naturais imprescindíveis para toda forma de vida. Então, nós veremos agora o assunto relacionado à física 2. Falaremos então da deriva da velocidade dos portadores de carga, também conhecido como efeito Hall, e demonstraremos como ele funciona. Em 1879, Edwin Hall descobriu o efeito que leva o seu nome, o efeito Hall. Para entender este efeito, é preciso saber o que acontece dentro de um condutor. O condutor, submetido a uma diferença de potencial, gera um campo elétrico e o movimento dos elétrons livres presentes nele. Colocando um campo magnético perpendicular a este condutor, desta forma, os elétrons livres sofrem ação das forças magnéticas, que é determinado pela regra da mão direita. Com o dedo indicador no sentido convencional da corrente e o dedo médio no sentido do campo magnético, o polegar indica o sentido da força magnética. A força magnética faz com que os elétrons livres se concentrem na parte superior do condutor. A maior concentração de elétrons livres na parte superior gera um potencial negativo. E a ausência de elétrons na parte inferior gera um potencial positivo. Originando a diferença de potencial de Hall, que gera o campo elétrico de Hall. O campo elétrico de Hall faz surgir a força elétrica de Hall com a mesma intensidade, mas em sentido contrário ao da força magnética. Neste sistema, devemos considerar a velocidade de deriva dos elétrons, que permanece constante. Colocando os terminais de um voltímetro nas extremidades do condutor, a leitura obtida indica que os portadores de carga em um condutor sólido são de fato negativos. O número de portadores de carga por unidade de volume é determinada igualando as equações força magnética e a força elétrica de Hall. A força elétrica de Hall é o produto entre a carga do elétron e o campo elétrico de Hall. A força magnética é o produto entre a carga e a velocidade de deriva dos elétrons. O campo magnético e o seno de 90 graus, que é o ângulo entre o condutor e o campo magnético,
Como o seno de 90 graus é 1, resta igualar as equações. A velocidade de deriva é a razão entre a densidade de carga pelo produto entre o número de portadores de carga e os elétrons. Como a densidade de carga é a razão entre a corrente elétrica e a área da seção transversal do condutor, então, o campo elétrico de Hall é a razão entre a diferença de potencial de Hall e a largura do condutor. Agora, o número de portadores de carga pode ser isolado na equação. A área da seção transversal do condutor é o produto entre a espessura e a largura do condutor. Esta é a equação, então, para determinar o número de portadores de carga por unidade de volume.